Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, a todos que vão ter acesso a este vídeo, a esse estudo que nós queremos iniciar aqui nesse momento. Queremos dar graças a Deus pela sua vida, dar graças a Deus porque você tem sido alcançado pela misericórdia, pela graça da salvação, e queremos lhe convidar para que nós possamos fazer nesse momento um estudo a respeito de um tema que nós temos preparado na direção, claro, do Espírito Santo, que tem como base João capítulo 3 e o versículo do 1º ao versículo 7. O tema do nosso estudo é: vivo no pecado ou sou um nascido de novo? Quando nós observamos para este tema, gosto muito de ministrar temas ou textos ou estudos tematizados, e quando nós olhamos para esse tema, nós vamos ver que o que é ser cristão? O que é ser cristão? Na minha concepção, ser cristão é fazer o que é certo e deixa de fazer o que é errado. Essa é a máxima de ser cristão. Essa é a máxima de ser cristão. Deixar o pecado por completo. O texto a qual nós nos referimos, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo do 1º até o versículo 7, ele vai dizer assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Um texto bastante conhecido. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O versículo 4, o texto vai dizer que Nicodemos novamente responde a Jesus e disse: Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí o versículo 5, Jesus responde novamente a Nicodemos. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E no versículo 7, ele vai dizer: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo vai descrever um rumo ou um destino para os cristãos, para aqueles que decidem seguir a Jesus. Ele vai dizer assim que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, ele está falando de alguém que antes, no passado, era um pecador e agora confessou o nome de Jesus e busca ser uma nova criatura. E é exatamente essa nova criatura que vai conduzir o homem ao reino de Deus. Jesus vai dizer: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, ele vai dizer: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário uma regeneração, uma transformação, uma mudança de comportamento. Então, aí a pergunta que nós fizemos no início: o que é ser cristão? É fazer o que é certo e deixar de fazer o que é errado. Esse é o verdadeiro sentido de ser cristão. E aí, quando nós olhamos para
a temática do estudo é: vivo no pecado ou sou um nascido de novo? Como é que eu me encontro? Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que eu tenho me comportado diante de Deus? A salvação na vida do crente, ela se dá em três aspectos. A salvação na vida do crente, nesse estudo nós queremos trabalhar que ela se dá em três aspectos. E o primeiro é que a salvação, ela se dá, o primeiro aspecto da salvação é a justificação ortogada por Deus. A justificação ortogada por Deus. E também a salvação, ela se dá no segundo aspecto, que é a regeneração operada pelo Espírito Santo. E a terceira, o terceiro aspecto da salvação é que é na santificação como consequência de uma vida com Cristo. O terceiro aspecto da salvação na vida do crente se dá como na santificação como consequência de uma vida com Cristo Jesus. Então são esses pontos que nós queremos trabalhar nesse estudo, para você que tem acompanhado, sim, o que vai acompanhar todo este nosso trabalho. Para isso, eu quero lhe convidar para que nós possamos tirar algumas dúvidas dentro de algumas referências da Bíblia, na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 24. No versículo 24, quando nós vamos estar vendo o primeiro ponto, a qual a salvação na vida do crente se dá no aspecto da justificação ortogada por Deus, Pedro, descrevendo essa carta, ele vai dizer no capítulo 2, o versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Veja que Pedro está dizendo que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos justificou ou nos justifica quando cremos, quando confessamos, claro, o nome de Jesus, nos justifica diante de Deus. E esta justificação é ortogada por Deus porque foi Deus que deu o próprio Filho, Jesus, para a remissão dos nossos pecados. Veja que o texto ele vai dizer que ele foi tomado ou tomou sobre o seu corpo os nossos pecados. Isaías também vai estar falando no capítulo 53 que como um cordeiro mudo, ele tomou as nossas iniquidades, as nossas enfermidades sobre si. Então, sobre o madeiro, sobre a cruz, sobre a sua disposição em se entregar à morte, ele nos justificou para que tenhamos a salvação. Essa salvação justificada por Deus vai nos levar àquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 8 e o versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não ando mais como eu quero, não faço mais como eu quero, não são mais as minhas decisões, mas as decisões que são direcionadas, guiadas pelo Espírito Santo. Então, portanto, nós precisamos compreender isso. Uma outra referência que Paulo nos escreve está em Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele vai estar falando nessa carta, Paulo falando essa carta, ele vai estar nos dando uma direção a respeito da justificação, da nossa justificação também. Essa justificação
que muitas pessoas acham que a gente conquista por meio das próprias obras. Mas Paulo vai dizer assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela regeneração, da renovação no Espírito Santo. Fomos salvos por quem? Por Jesus. Fomos justificados por quem? Por Jesus. Os meus pecados foram tomados sobre ele, foram levados sobre ele. As minhas enfermidades ele tomou sobre si. Conduziu-se ao madeiro como um cordeiro mudo, agindo com justiça para nos defender diante do acusador. Aí João, no capítulo 1, versículo 9 da sua primeira carta, João vai dizer assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Esta é uma justificativa ortogada por Deus. Então a salvação, nesse primeiro aspecto, ela se dá na justificação ortogada por Deus. E uma outra referência nós vamos também encontrar em Romanos capítulo 5, no versículo 1, quando Paulo vai dizer assim, sede, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por isso, por nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados por quem? Pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, eu não consigo vencer as tempestades. Sem fé, eu não confesso o nome de Jesus. Sem fé, eu não sigo Jesus. Sem fé, eu não procuro ser o imitador de Jesus. Por isso é que a salvação, ou a minha salvação, nesse primeiro aspecto, ele se dá na justificação ortogada por Deus. Quem foi que ortogou a minha salvação? Foi Deus. Como que ele fez isso? Entregando o seu filho para que morresse na cruz por mim, pelos meus pecados, por todos aqueles que creem. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, o texto vai dizer assim, veio para o que era seu e seus não receberam. Quem eram os seus? Os judeus negaram. Não quiseram Jesus. Mas aí no versículo 12 ele vai dizer assim, mas todo aquele que crer ou confessar que ele é o Filho de Deus, ou que ele é Jesus Cristo, esse também receberá poder para ser feito Filho de Deus. O versículo, de uma forma mais clara, de uma forma mais específica, de uma forma mais que nós possamos compreender melhor, ele vai dizer assim, mas todos quantos o receberam. Todos quem? Todos aqueles que receberam Jesus como Salvador, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Eu preciso crer. Para ser justificado, eu tenho que crer. Aquele jovem cego que ficava no capítulo 8 de João, do versículo 1 até o versículo 9, nós vamos ver um jovem que nasceu cego. Nasceu cego. E segundo o texto vai descrever que ele estava na porta do templo todos os dias pedindo esmola. Só que um dia Jesus chega, vê ele ali pedindo esmola, e aí o que acontece? O texto vai dizer que Jesus junta terra com cuspe, faz lodo, coloca nos olhos daquele rapaz e ele enxerga, passa a enxergar. Quando os judeus, os fariseus, principalmente os fariseus, veem ele entrando no templo dizendo que um homem chamado Jesus o fez milagre ou o curou, eles são questionados. Você está mentindo, esse homem não era cego. Como é que um homem pecador vai curar outro e ele vai ter um milagre acontecendo? Este é o diferencial. Eles não conseguiram entender isso. E não conseguiram compreender isso. Quantas pessoas ainda hoje estão na igreja ou fora da igreja, não conseguem compreender os milagres, o agir de Deus, o mover de Deus na vida deles. E aí, eles vão questionar os pais daquele
jovem. E os pais, com medo de serem expulsos da sinagoga, eles vão dizer, olha, nós sabemos simplesmente que ele nasceu cego. Nosso filho nasceu cego. Agora, quem curou, vocês vão perguntar a ele. Nós não sabemos. Porque os pais falaram assim, com medo de serem expulsos pelos fariseus da sinagoga. Nós precisamos compreender, queridos, precisamos entender que uma vez que nós aceitamos a Jesus Cristo, cremos que Ele é o Salvador, cremos que Ele é o Remidor, cremos que Ele é o Justificador, cremos que Ele é o homem chamado Jesus, e este homem chamado Jesus, Ele é forte. Esse homem chamado Jesus, Ele é maravilhoso. Este homem chamado Jesus sofreu, morreu por nós, para justificar as nossas culpas. O segundo aspecto se dá na regeneração operada pelo Espírito Santo. O segundo aspecto, ele se dá na regeneração operada pelo Espírito Santo. E aí nós vamos ver exatamente no capítulo 3, os versículos 3 e 5 do Evangelho de João, quando o próprio Cristo Jesus vai dizer, olha, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? O que é esse nascer de novo para você? Na minha concepção, são mudanças comportamentais. Na minha concepção, uma mudança de natureza de um homem pecador para um homem justificado, para um homem regenerado pelo poder do Espírito Santo. O nascer de novo é mudar as minhas atitudes. Deixar de fazer o que é errado e fazer o que é certo. Isso é nascer de novo. No versículo 5, Jesus vai dizer que, na verdade, eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não é simplesmente nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito para que possa entrar no reino de Deus. Porque senão você vai passar muito tempo na igreja, indo na igreja, dizendo que é crente, dizendo que vai aos cultos, dizendo que é adorador, dizendo que serve a Deus, mas na verdade você está se enganando. E a pessoa que você não consegue enganar é o próprio Deus, que conhece a cada um de nós, que conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas obras. Quando nós vamos, por exemplo, a Bíblia Sagrada, no capítulo 15 de Salmos, quando o salmista Davi, ele vai fazer uma indagação para o próprio Deus. Ele quer saber quem é o verdadeiro cidadão do céu. O verdadeiro cidadão do céu é aquele que tem que nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí vem a resposta. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, ou seja, fala aquilo que o seu coração determina, coração sincero, reto e íntegro diante de Deus. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Amar a ti mesmo. Ou amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é mudança. É nascer da água e do Espírito para que eu possa ter acesso ao tabernáculo, à morada do Altíssimo. É necessário que haja essa mudança. É necessário que haja essa transformação. Por quê, irmão? Porque se não houver, nós vamos ver que as minhas obras, elas são conhecidas de Deus, ou são conhecidas diante de Deus, porque Ele contempla a minha vida, Ele sabe os meus pensamentos,
Ele sabe aonde eu vou, sabe aonde eu estou. Salmo 139. Nós vamos ver que a onipresença e a onipotência de Deus, ela contempla todas as vidas, todas as nossas ações. Senhor, tu me sondaste e me conheces. A confirmação do salmista, também Davi. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe estendes, de longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então, é por isso que é a necessidade de haver esta mudança comportamental, ou seja, de haver esse novo nascimento, nascer da água e do Espírito, para que possamos adentrar no reino de Deus, ou na presença de Deus. Aí Pedro, ainda, voltando aqui para Pedro, no capítulo 2 da carta de Pedro, versículo 18, até o versículo 20, nós vamos ver Pedro está nos falando, nos ensinando ou nos exortando a respeito destas mudanças que precisamos fazer na nossa vida como transformação de caráter. Versículo 18, ele vai dizer: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Versículo 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Jesus, no capítulo 11 de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 11 do Evangelho de Mateus, Jesus vai estar falando assim: vinde a mim. Aleluia. Capítulo 11. Jesus vai dizer no versículo 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Importa que sejam muitas vezes oprimidos, humilhados por alguns, afligidos por outros, mas que venhamos nos manter neste sofrimento de forma que venha agradar a Deus. Aí ele vai dizer assim: toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprender com Jesus. Eis a questão que muitas pessoas não querem fazer. Aprender com Jesus. Mas se eu tiver que aprender com Jesus, eu vou ter que renunciar a muitas coisas. Se eu tiver que aprender com Jesus, eu vou ter que renunciar à minha vida. Se eu tiver que aprender com Jesus, eu vou ter que deixar algumas situações que eu não quero deixar. Né? Ou seja, há uma necessidade de passarmos por uma regeneração, de passarmos por uma mudança. Para quê, irmão? Para que nós possamos entrar no reino de Deus. O terceiro aspecto da salvação se dá na santificação, como consequência de uma vida com Cristo. No capítulo 12, versículo 14 de Hebreus, a carta aos Hebreus, o autor vai dizer assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Você tem que passar pelo renovo. Tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Quer ver a face adorável do Senhor? Então segue a santificação. Ou seja, buscando a santificação. E aí,
no capítulo também, no capítulo 1 de 1 Pedro, no versículo 15, Pedro vai dizer assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Isso se chama santificação. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a maneira de vivermos. Precisamos compreender isto. Precisamos entender isso. A santificação é o processo pelo qual o crente se afasta, ou seja, se separa do pecado para viver uma vida consagrada a Deus. E temos a imagem de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 8 e o versículo 29. Capítulo 8 de Romanos, Paulo vai estar falando a respeito dessa imagem de Cristo. Versículo 29 ele vai dizer: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A imagem de Cristo, aprendendo com ele, imitando a Cristo Jesus. Assim como Paulo vai descrever no capítulo 11, versículo 1 de 1 Coríntios, que ele diz: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Ousadia de espírito, quando Paulo declara isto. Coisa tremenda, forte. Aí no capítulo 14 de Romanos, o versículo 17, Paulo vai dizer assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que você tem procurado viver? Os prazeres da carne? Se fortalecendo na carne? Ou crescendo no Espírito? Na graça, no conhecimento, no entendimento, na obediência, no temor. Versículo 18 do capítulo 14 de Romanos, Paulo vai dizer assim: porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceitável aos homens. Veja o que Paulo está dizendo no versículo 18. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceitável aos homens. Primeiro, Deus se agrada. Aqueles de quem Deus se agrada receberão maiores galardões. Quem era Enoque? Homem reto, íntegro, que andou 300 anos na presença de Deus. A Bíblia vai dizer, no livro de Gênesis, que Deus o tomou para si. Ou seja, ele não passou pela morte. Deus o tomou para si, porque agradou, Deus se agradou dele. Nós vamos ver um outro homem na Bíblia, qual Deus também se agrada, inclusive dá testemunho dele, Jó. Na conversa de Deus com Satanás, Deus vai dizer: olha, tu viste lá o meu servo, Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Ei, do que você tem se desviado? Do que você tem se afastado? Você tem agradado a Deus? Você tem sido agradável a Deus? Tem sido aceito, o teu testemunho tem sido aceito pelos homens? É uma reflexão para nós. É uma meditação para nós. Chama-se santificação. Preparação para entrar no reino de Deus. Que é o que Jesus está dizendo para Nicodemos: nascer da água e do Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo 19 do capítulo 14 de Romanos, Paulo vai dizer assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Tem muita gente seguindo coisas supérfluas, superficiais, coisas que não agradam, que separa o homem de Deus, seguindo suas próprias opiniões, a sua própria razão. E aí, se afastam de Deus.
Mas nesse momento, as Escrituras revelam que devemos priorizar a santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que neste momento você possa refletir sobre esses três aspectos da nossa salvação, que é justificação, santificação e regeneração. Pois nós dependemos desses três aspectos para que nós possamos fazer o que Jesus Cristo disse para Nicodemos: nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para entrar no reino de Deus. Que Deus abençoe a você, meu amigo, você, meu irmão, que tem acompanhado ou que vai acompanhar este estudo.